E aí, hein? Com bolsa de valores em recorde histórico, será que ela está prestes a desabar? E como que você tem que agir nesse momento? É o principal. Na verdade, nesse vídeo, eu quero te mostrar como que você não precisa temer. Como que você pode fazer isso, de fato? Como você não precisa temer a queda da bolsa de valores. Vem comigo. Como eu disse, Ibovespa na máxima histórica. Já cansei de falar que essa máxima histórica decorre principalmente de um movimento de rotação de carteiras global, em que os recursos estão migrando para países emergentes. Vide outros países emergentes além do Brasil. Já falei exaustivamente sobre isso. E claro, em máxima histórica, os investidores começam a cogitar a ideia de ter uma correção de mercado. Afinal de contas, uma renda fixa que sobe de maneira linear, e aí eu estou falando de renda fixa que não seja sujeita à marcação a mercado. Veja que no histórico do Ibovespa, mesmo em mercados bem de alta mesmo, a gente teve aí momentos de correção, né? A gente tem momentos de correção, ó. Aqui deu uma esticada, essa esticada aqui então nem se fala, ó, né? Mais de 10% subindo de uma vez. Tem que ter uma correção. Isso é normal. Note que o capital estrangeiro não para de entrar no Brasil. Então, você vai notar aqui o fluxo de valores estrangeiros entrando no país. Você vai ver que é bastante dinheiro comprando Bolsa Brasil. Já o institucional está vendendo. Está vendendo para o estrangeiro, né? Tá vendendo. Pessoa física está mais vendendo que comprando. Pode notar aqui. Então, a pessoa física não está tão otimista quanto o estrangeiro, mas o estrangeiro só está querendo ganhar mais dinheiro, já que juro americano já está no patamar muito baixo. Mas veja o seguinte, sendo sincero contigo, eu não vejo esse capital estrangeiro correndo do Brasil tão cedo, correndo com força. Por quê? Pelo seguinte motivo. Tá vendo esse gráfico aqui? O IBC-BR, ele é considerado a prévia do PIB pelo Banco Central. E aí eu vou te mostrar o seguinte. Desde maio, a gente nota que desde maio, esse índice está apresentando queda. Tá vendo? Tá caindo. Essa queda sinaliza que a atividade econômica no Brasil está desacelerando muito rapidamente, a tal ponto de o relatório de mercado, Boletim Focus, trazer uma queda expressiva na expectativa de inflação de maneira muito rápida. Há 4 semanas, o mercado esperava um IPCA 4,70, caiu para 4, 4,6. O nível de atividade econômica no Brasil está caindo rapidamente, muito rápido. E aí cresce no mercado a expectativa de queda do juro em patamares até acima do que se pensava. Você vai até notar aqui no Tesouro Direto, você vai notar que agora o pessoal está aí, ó, exigindo taxas menores, né? Taxas menores. Então, se eu tenho expectativa de queda do juro, quer dizer que a bolsa ainda pode subir muito mais. Por quê? Porque primeiro entrou capital estrangeiro, mas e o institucional? E a pessoa física de fato? Esses dois estão bem alocados em renda fixa. Fundo de renda fixa bombando. É só você olhar para os dados operacionais da B3. Quanto de dinheiro que ela está ganhando com renda fixa? É o que está segurando o resultado da B3 nesse ciclo de alta do juro brasileiro. A hora que o pessoal realmente fizer migração de carteira para cá, que por enquanto foi só estrangeiro, já foi suficiente para gerar tudo isso aí. A hora que, né, o pessoal migrar para cá, aí você vai ver, cara. Aí você vai ver. Ainda mais porque existem empresas muito baratas ainda. E aí vem um detalhe para você. Sim, o Ibovespa nesse ano está subindo 30%. Isso é bem verdade. Mas existem ações que caíram no ano, ou que não subiram nem perto disso. É assim que o investidor tem que se posicionar. Por isso que simplesmente comprar índice é meio complicado. Vamos supor o cara que só compra índice. Ah, eu só invisto em Divo 11 ou Bova 11. Esse cara, ele fica refém desses topos. Ele fica refém de ter uma correção para fazer uma nova compra. Ele não consegue comprar alguma coisa que não acompanhou esse índice. Então, o índice é só realmente para quem não consegue selecionar individualmente uma carteira. Porque senão fica refém disso aí. Claro que não é uma boa ideia sair comprando topo de Bovespa. Mas aí eu te pergunto, existem ações que não acompanharam esse movimento? Claro. Banco do Brasil, caiu no ano. Klabin, caiu no ano. Petrobras, caiu no ano. Semig, subiu um pouquinho. E assim sucessivamente. Você tem vários exemplos aí. Mas detalhe, não estou falando que é para sair comprando essas ações, até porque não necessariamente elas estão baratas. Eventualmente a ação ficou cara e ela tem que andar de lado mesmo. Não estou dizendo, só estou falando para você o seguinte: ah, não é o topo histórico da bolsa, que agora não dá para comprar mais nada, que não sei o quê. Não, não é assim que funciona. Então o foco está agora nisso aqui, ó. Por mais que a Selic seja mantida em 15% nesse ano, talvez ela tenha que cair muito no ano que vem, por causa dessa desaceleração rápida da economia brasileira. E aí, de novo, eu cito a contradição de você tentar aguardar a queda da taxa Selic para começar a sair da renda fixa. É um erro, um grande erro. Eu não estou falando, ah, vou comprar agora, né, para não perder o bonde. Calma lá, selecione muito bem. Então, assim, na minha opinião pessoal, olhando para esses dados,
o que a gente tem de hoje, o contexto atual, eu não vejo a bolsa desabando. Mas sim, uma correção, cair 5 a 10% para corrigir um movimento de alta que foi muito rápido, normal, normal. Pessoal realizando lucros. Claro, de novo, é com os dados que a gente tem hoje. As coisas são muito dinâmicas. Você precisa entender isso. Feito esse esclarecimento, eu quero falar sobre o seguinte: como que você não precisa se preocupar com as quedas do mercado? De maneira lógica, você vai entender isso aqui. Porque o pessoal fica preocupado, eu preciso vender logo, senão eu vou devolver os ganhos. Calma, eu entendo essa preocupação, mas como que você pode se blindar em relação a isso? E se eu puder resumir para você, é ter uma carteira antifrágil. O que é uma carteira antifrágil? Uma carteira que se beneficia das quedas do mercado. E como que eu faço isso, Luan? Como que eu crio uma carteira de investimentos que vai se beneficiar das correções ou das grandes quedas? Primeiro passo, ter uma posição de caixa permanente. Por quê? Porque se eu não tiver essa posição de caixa permanente, eu não vou conseguir ter caixa suficiente para aproveitar essas correções aí. Tá? Eu não vou conseguir. Eu vou ficar chupando o dedo, vou ter que esperar o mercado voltar e não melhorei ali minha rentabilidade a longo prazo. O seu medo é de perder dinheiro. O verdadeiro risco é perder dinheiro. Como que eu perco dinheiro? Se eu não consigo comprar aqui embaixo, eu estou perdendo um dinheiro. É um lucro cessante, é o que eu deixei de lucrar. Ou ser obrigado a vender no fundo, então se eu não tenho um caixa permanente, eventualmente o mercado desaba, eu sou obrigado a vender no fundo porque eu tenho que utilizar o dinheiro por conta da crise, alguma coisa do tipo. E aí? E aí? Sendo que se eu tivesse o caixa, eu poderia usar o caixa, não as ações. Percebe o erro de não ter uma posição de caixa permanente? Ele serve tanto para emergências ou outras situações imprevistas, quanto para servir de oportunidade nas quedas do mercado. Quando eu compro nas grandes quedas, eu antecipo em vários anos as minhas metas financeiras. Então, eu preciso comprar nas quedas. É ali que você enriquece. Nas quedas. Você só vai ter uma carteira arriscada se você tiver 100% posicionado em ações, porque daí você não consegue fazer essa gestão do portfólio. Gerir portfólio, é isso que você precisa fazer. E para isso você precisa de uma carteira antifrágil, que é isso, uma carteira que se beneficia do caos. É assim que funciona. Fazendo isso, você vai passar a vida inteira ganhando dinheiro. A vida inteira. Mas não para por aqui. Dentro da sua carteira de ações, aqui eu falei o macro da sua carteira, uma carteira antifrágil. Dentro ali da fatia de ações, para você não se preocupar com a queda das ações, você precisa ter empresas com resultados sólidos. E aí, se o mercado cai e a empresa está mantendo trajetória de solidez dos resultados, na prática, eu estou ganhando dinheiro. Deixa eu te mostrar uma coisa. Essa aqui é a Vivara. É uma ação que eu tenho na minha carteira de investimento. Tem um relatório de análise completo na comunidade Formação Mira Invest. E olha o que aconteceu com ela. É um IPO relativamente recente, de 2019. E dá para dizer que ela está andando de lado, né? Subiu 40% desde 2019. Muito pouco. Está falando aí já de mais de 5 anos. Sexto ano e só subiu isso aqui. Aí você poderia concluir, né, só com base nessa informação, investimento ruim, né? Pô, tá de sacanagem? Tá de sacanagem? Esse retorno aqui, a renda fixa bateu. Mal bateu a inflação isso aqui. Olha, só com base nisso aqui você estaria certo. Só que a análise está errada porque é incompleta. Veja, esse é o problema, quando você só olha para retorno de curto prazo e preço. Você acaba tendo temor das quedas do mercado. Porque se essa ação cair, você vai concluir, pô, já entregou pouco retorno. Se cair, então nem se fala. Então, você está acompanhando o resultado e a trajetória do resultado da empresa? Olha só, esse aqui é o release de 2019 da Vivara. Qual foi o lucro líquido ajustado? 224 milhões de reais. Em 2018, foi 180 milhões de reais. Crescimento de 24%. Opa, crescendo o lucro líquido. Boa, boa. E a receita, estava crescendo também? Estava crescendo, 10%. Olha só, presta atenção, é isso que você tem que focar. Então, o lucro cresceu, bem como a receita. Tá, mas agora vamos pegar esse prazo todo, de 2019 para o ano de 2025. O que aconteceu com a Vivara? Até agora, a gente não teve o resultado do último trimestre. A gente pode fazer uma projeção. O lucro líquido nos 9 primeiros meses de 2025 foi de 440 milhões. Se você multiplicar isso aqui por 4, você está falando de quase 600 milhões de reais. Coloque 590 ou 600 se for o caso, né? Então, o lucro saiu de quanto? Só para voltar aqui, 225 para 660, para 600, desculpa. Então, a gente tem um lucro de 600 sobre 225. A gente está falando de um crescimento aí, eu tiro um aqui, né, da faturação, de 166%. 166%. Aí eu te pergunto, a ação entregou um retorno de 40% e o lucro cresceu quase 200%. Será que não tem alguma coisa esquisita aqui? E aí, o que acontece? Luan, mas o que adianta se a cotação não acompanha essa evolução de resultado, sendo que a Vivara continua crescendo resultado, tá? Continua crescendo. Então,
lucro líquido evoluiu em relação ao ano passado, então a trajetória de crescimento continua. Não é só crescimento da receita, de vendas. Está falando de crescimento, lucro no bolso do acionista. Não necessariamente em dividendo, mas é lucro no bolso. É o que sobra. E aí eu te pergunto, vamos lá. Se eu tenho uma empresa que, vamos arredondar aqui para 200% de aumento do lucro líquido, tá? Então eu tenho aí, vamos supor, uma relação preço-lucro de 10 vezes, né? 10x. 10x. No caso, o preço é 10 e o lucro é 1. Então, 10x, tá? Agora vamos considerar o seguinte, a ação não está andando. Ou, em 5 anos, o que ela fez? Saiu de 10, foi para 11. Subiu R$ 1. Tá bom. Então agora R$ 11 é o preço da ação. Só que o lucro saiu de 1 para 3, né? Ou seja, subiu 200%, como eu falei. Então, agora eu tenho 11 sobre 3. O que acontece agora? A relação preço-lucro abaixo de 4. Ou seja, o meu retorno nessa ação ficaria acima de 20%, acima de 25%, menos de 4 anos. O lucro líquido vai voltar ao preço que eu paguei pela ação. E se isso continuar, 11 dividido por 5, 2 a 3 vezes lucro. Cara, uma empresa está crescendo, isso aqui é ridículo. Em algum momento o mercado vai comprar a ação, só que aí vai vir de uma vez o capital. E aí você perde o bonde. De novo, não é recomendação nenhuma, eu só estou te explicando o seguinte. A ação andar de lado, dar pouco retorno ou até cair, não é nenhum problema se você sabe o que está acontecendo na empresa. Se você verifica a solidez financeira, de endividamento, especialmente trajetória de alta do lucro líquido. Porque o mercado em algum momento vai comprar, não dá para ficar deixando dinheiro na mesa por muito tempo. Simples assim. E aí quando vem o fluxo comprador, é coisa de um mês. Já era, filhão. Já era. Não à toa que nesse ano a Vivara está subindo quase 80%. Não dá para deixar dinheiro na mesa, não importa se a empresa paga dividendos, se não paga, não interessa. O que importa é o lucro líquido. Para avaliação de uma empresa, não é basinho, não é nada. É o lucro. É isso que importa. Fora da bolsa de valores, ninguém fica olhando assim, aquela empresa paga ou não paga dividendo, ela é muito barata. Não. O pessoal fala o seguinte, quanto que vai ter de lucro no bolso? E a empresa está crescendo? Qual a perspectiva dessa empresa a médio e longo prazo? Não, vale a pena correr o risco, né? Não, beleza. É assim que funciona a avaliação fora da bolsa. É assim que o profissional avalia. Não do jeito que eventualmente se aprendeu errado, aí fica com medo de queda na cotação. Na verdade, a parte boa da Bolsa de Valores é você poder comprar excelentes negócios com preços que você nunca conseguiria pagar fora da Bolsa. Salvo empresas que estão quebrando, estão em dificuldade, etc, etc. O que você tem que ter medo em empresas? Aí que entra a outra questão. Seja a ação subindo ou caindo, não interessa. Você tem que ter medo de empresa cujo lucro não cresce, tipo uma Ambev. Por quê? Porque se você comprar agora, qual a sua perspectiva? Olha só, o lucro da Ambev em 2015 foi de quase 13 bilhões. Em 2024, quase 15. Não cresceu. Esse é o problema. Aqui está o problema. A ausência de crescimento. A fortuna do Jorge Paulo Lemann não cresce há muitos anos. Por que será, né? Por que será? Tá aqui. Então não é só a empresa dando prejuízo, que aí é muito óbvio, né? Aí se a empresa dá prejuízo e a ação cai, aí tá muito óbvio. Isso você realmente tem que botar sua preocupação. Agora, outra ação aqui, Grendene. O que tá acontecendo com ela, hein? Contábil. Olha esse lucro andando de lado. Não tem trajetória de crescimento. Como é que você vai ganhar dinheiro aqui? A não ser que você compre 2 vezes lucro. 2, 3 vezes. Por isso que essas ações negociam com múltiplos muito baixos. Essa ainda é uma compra melhor do que Ambev se a pessoa fosse escolher entre as duas, porque Ambev negocia com múltiplo aí alto sem crescimento. Então isso aqui tem que cair muito para valer a pena. Esse aqui ainda, múltiplo tá melhor, mas não é o tipo de empresa que eu gosto de comprar. Até expliquei em outro vídeo que a Grendene, ela tem um problema de pricing power, poder de preços, onde ela não consegue repassar toda a inflação para o consumidor. Mostrei isso no resultado. Ok, Luan, empresa cíclica, Banco do Brasil acaba sendo, por causa do agronegócio. Nesse caso, a queda da ação pode ser uma oportunidade. Por quê? Porque se ela é cíclica, você sabe que os únicos momentos em que vale a compra são nessas quedas de resultado de cotação. Banco do Brasil, Petrobras, Vale, etc. Nas altas você nem pense em comprar, é uma heurística. Não compre nas altas empresas que sejam mais cíclicas. Nem pense em aumentar preço médio. De novo, sem exemplo maluco. Já tenho Banco do Brasil, já tenho Vale, já tenho Petrobras há 20 anos, não vou aumentar preço médio? Sem exemplo de doido. Tô falando do pessoal que está aí há 5 anos em bolsa ou investindo há 5 anos. Não vale a pena aumentar, porque os ciclos duram uns 4, 5 anos, eventualmente 3. Aí se você faz isso, você compra na alta, quando tá indo tudo bem, aí vem depois uma virada do ciclo, você perde dinheiro. E aí, claro, né? Você ainda tem que temer esse tipo de empresa, que já mudou completamente tanto a conjuntura econômica quanto a estrutura da empresa, tipo uma Cogna. Que aí, né, o que você tem? Você tem isso aqui, ó. Isso aqui você tem que ter medo. Isso aqui você tem que ter medo. Ou uma Light, né, setor perene.
setor. Não fique tão apegado a setor. O que mais importa é a empresa. Ah, todo varejo é ruim. Vivar é ruim? Vulcabras é ruim? Todo varejo é ruim. Calma lá. Toda empresa do setor elétrico é boa. Light? Calma lá. É evidente que é mais fácil você encontrar empresas mais sólidas no setor elétrico do que no varejo. Mas vai saindo com generalizações burras, você vai perder dinheiro ou vai deixar dinheiro na mesa, que equivale a perder dinheiro. Então é isso aqui que você tem que ter medo. E ainda, a outra possibilidade de empresas que negociam a múltiplos altos, crescem, mas passaram a crescer menos. Aí o pessoal fica com medo. Mas se você pegar num bom preço, cara, é o tipo de empresa como VEG. Só nesse ano que decresceu. Decresceu o ritmo de crescimento, mas continua crescendo. E aí VEG costuma negociar entre 25 a 30 vezes lucro. Em outro vídeo, eu falei quando o VEG estava ali a 35, em outro vídeo eu mostrei que se você pegar o lucro por ação hoje da VEG e jogar para 10 anos, com uma empresa incrível, e esse lucro for crescendo 20% ao ano, como a VEG conseguiu ao longo do tempo, a gente chegaria no 10º ano com lucro por ação de 8,25. Sairia de 1,92 atual para 8,25. Tá, 8,25. Se eu multiplicar esse 8,25 por 30 vezes lucro, eu chego a uma cotação de R$ 247. Se o cara comprou a 40 a ação, a gente está falando que ele acumulou 519% de rentabilidade em 10 anos. Se a gente colocar isso aqui em anualizado, está falando de 20% ao ano. Então veja que, no longo prazo, excelentes companhias aumentam seu retorno. Se eu parasse com VEG por ser mais cara aqui no 5º ano, meu retorno teria sido só de 12%. Se eu carrego por mais tempo, o retorno aumenta. Então, em relação a excelentes companhias, o longo prazo é o seu aliado. Em relação a empresas medíocres, o longo prazo é o seu inimigo. Só o curto prazo você consegue ganhar dinheiro, tipo as bitucas de charuto do Benjamin Graham. E na minha opinião, por exemplo, a Grendene seria uma bituca de charuto. Já falei sobre isso. Dá para você ganhar bastante dinheiro por ser muito barata, mas não dá para você carregar por muito tempo. Você tem que picar a mula no melhor momento. Só mais um detalhe aqui, na minha comunidade, eu acabei de lançar aqui relatórios de análise de fundos imobiliários. Eu sei que tem um pessoal que se interessa, então vai ter aqui também relatórios de fundos imobiliários. O forte está aqui nas ações, onde eu trago relatórios de análise dos resultados trimestrais das empresas que eu acompanho e tem os relatórios das melhores ações da bolsa. E eu tenho aqui também o valor intrínseco das ações, daquelas que eu acompanho e daquelas que estão na minha carteira, além de todo o conteúdo que você tem disponível aqui na comunidade FMI. Dá uma olhada lá, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado, teste por 7 dias grátis e veja aí se faz sentido para você. Para concluir, bolsa estaria prestes a desabar? Na minha opinião, não. Pelo menos com os indicadores que nós temos hoje. Correção? Pode acontecer, porque isso aí é mera realização de lucros, normal. E mesmo que haja uma grande queda na bolsa, por que você não deveria se preocupar? Porque se você escolhe as melhores empresas, você não fica refém disso, a queda é sua aliada. Você ganha mais dinheiro. E se você tem uma carteira antifrágil? Agora, se você fica dependente de cotação, de empresa especulativa, aí você tem que ter muito medo mesmo. Se é o seu caso, mude a sua postura o mais rápido possível. Não tenha medo de mudar, de vender e começar de novo. É melhor isso do que você ficar refém disso a sua vida inteira. Ficar nesse cassino maluco da Bolsa de Valores porque você tornou ela um cassino. E vai ser mesmo, não tem jeito. E entenda, a cotação vai acompanhar o lucro em algum momento, porque ninguém é idiota de deixar dinheiro na mesa por muito tempo. Simples assim. Simples. Uma questão matemática lógica. Senão uma hora a ação tá com dividend yield de 50%. Não faz sentido, gente. Ou um earning yield de, sabe? Não se preocupa com isso. Se preocupe com a qualidade do negócio e para onde está indo o lucro líquido. Especialmente se está crescendo, senão também é bituca de charuto. Se você seguir essas dicas que eu estou te falando nesse vídeo, a sua vida vai mudar no mercado financeiro. Eu tenho certeza, absoluta certeza. Focar na qualidade do negócio e no valor intrínseco. Comunidade é para isso. Lembrando que lá eu também mostro as operações que eu faço na minha carteira pessoal. Mas é isso, vou deixar aqui em cima para você um vídeo onde eu falo sobre as limitações do método Bazin de preço teto.